Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E hoje estamos aqui para corrigir as atividades de matemática referente à semana 1 do volume 5 do PET do sexto ano. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, Galerinha, o objetivo das atividades dessa semana no volume 5 é interpretar e utilizar o símbolo da porcentagem, bem como efetuar cálculos com porcentagens. Então eu vou fazer uma introdução da parte de porcentagem aqui nesta aula, ok? Mostrando para você os pontos principais que vocês precisam saber antes de fazer as atividades. E junto com tudo isso, nós vamos corrigir as atividades da semana 1, do volume 5. Beleza? Bora lá comigo então. O que é esse negócio de porcentagem, galerinha? Porcentagem representada pelo símbolo. Este símbolo é o símbolo de porcento, ok? Muito bem. Bom, porcentagem é a divisão de um número qualquer por 100. Tá? Então a expressão 25 com esse símbolo na frente, nós falamos 25%. Show? Então, ó, esse símbolo representa porcentagem, é porcento. Então, por exemplo, significa que 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes iguais. Tá? Então, porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal, tá? Onde o seu inteiro é dividido em 100 partes iguais. Então, vamos pegar aqui um inteiro, está dividido em 100 partes iguais. Se colorirmos 25 partes desse inteiro, nós temos aqui uma representação porcentagem, ok? Então, 25% equivale a 25 centésimo. Beleza, galerinha? Então, reforçando, porcentagem nada mais é do que uma fração, é uma razão, ok? Onde o denominador é 100. Legal! Bem louco! Bom, a porcentagem tem várias formas de se representar. As principais são forma percentual, que nós vamos utilizar este símbolo na frente do número, ok? 25%. Forma fracionária, é lógico, se é forma fracionária, significa que nós podemos representar essa porcentagem em fração. Nós temos nesse exemplo 25%, ou seja, 25 centésimo, e essa fração ela é redutível, nós podemos simplificar essa fração. Como o 100 é divisível por 25, então nós vamos dividir por 25, tanto o 100 quanto o 25. Então, simplificando, nós vamos ter 1/4, ok? Então, ó, recapitulando. 25% usando o símbolo é a forma percentual. Na forma fracionária, eu posso simplificar também, beleza? Depois nós temos a forma decimal. Decimal é com vírgula, beleza? Fórmula decimal, vamos fazer como? Bom, lembrando que 25% é uma fração centesimal, então é 25 centésimos. E lembrando também que uma fração é uma divisão, então basta pegar essa porcentagem e dividir por 100. Fazendo essa conta, você encontra a forma decimal. Porém, o tio Frank vai passar aqui um macetinho para você. Lembrando que a nossa base é decimal, então ao dividir por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Que vírgula é essa, professor? Bom, todo número tem uma vírgula aqui no finalzinho dele, que não aparece, mas ela está ali. Então, se você vai dividir por 100, o macete é deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ela vai parar aqui na frente do 2, fica 0,25. Repare que 0,25 equivale a 25 centésimos, que equivale à nossa porcentagem de 25%. Bom, de alguns exercícios, nós precisamos fazer o contrário, transformar esse número decimal em porcentagem. Bom, se eu vou fazer o contrário, o que eu devo fazer então? Devo multiplicar por 100. Pega esse número decimal, multiplica ele por 100. Só que o tio Frank vai passar uma macetinha aqui para você. Para isso, basta andarmos com a vírgula 2 casas para a direita, aumentando o número e acrescentar o símbolo porcento na frente do número. Então, meus amiguinhos, multiplicando por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula que está aqui na frente do 2 vai andar 1, 2, vai parar aqui na frente do 7. E esse número fica 27, com o símbolo de porcentagem na frente. Ou seja, 0,27 equivale a 27%. E aí eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, 0,121 multiplicando por 100, 12,1%. Olha, a vírgula deslocou 1, 2 casas para frente. Beleza?
0,9 equivale a 90%. A vírgula deslocou, estava aqui, ó, andou 1, 2 casas para a direita. Outro, 2,36. Se você deslocar a vírgula 2 casas para a direita, vira 236%. 0,02 para transformar em porcentagem, desloca a vírgula 2 casas para a direita, vira 2%. Então, recapitulando, se eu vou pegar um número decimal e transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Fechou? Mamão com açúcar. Bom, em alguns casos ainda, nós temos o contrário. Temos a fração e precisamos encontrar ou transformar essa fração em uma porcentagem. Beleza? Bom, nós não vimos que uma porcentagem é uma fração centesimal cujo denominador é igual a 100? Então, a ideia é o seguinte. Pensa assim, ó, qual número devo multiplicar o 4 para ter o resultado igual a 100? Já que eu vou transformar essa fração 2/4 em uma fração centesimal. Bom, você vai encontrar o número 25. Tá? Então, se você fizer 4 vezes 25, 4 vezes 25 dá 100, beleza? Aí o tio Frank vai te dar mais um macetinho, que é o seguinte. Como descobrir qual número eu devo multiplicar aqui? Basta fazer o contrário, pega o 100 e divide pelo denominador, beleza? Então, 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 é esse número. Então, galerinha, se eu multiplicar por 25 em cima e embaixo, né, 4 vezes 25 vai dar 100. E 2 vezes 25 dá quanto? Dá 50. E eu tenho uma fração centesimal, ó, 50 centésimos. É 50 por 100, ou seja, 50%. Fechou? Mamão com açúcar, né? Você é louco, cachoeira. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui, ó. Fração 3/20. Pensa comigo. Qual número devo multiplicar o 20 para dar 100? Qual vai ser? Vai ser o 5, não é? Porque 20 vezes 5 dá 100. Então, tem que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número. Então, fazendo 3 vezes 5 dá 15. 15%. Beleza? Então, a fração 3/20 equivale a 15%. Fechou, galera? Lembrando o macetinho do tio Frank. Se você não tiver facilidade com a tabuada, você pode fazer o contrário. Dividir 100 dividido por 20 dá 5. 5 é o número que você vai multiplicar aqui. Beleza? Outro exemplo. 6 décimos. Então, a ideia é, por qual número eu devo multiplicar o 10 para chegar em 100? Vai ser o próprio 10, porque 10 vezes 10 dá 100. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 6 vezes 10 dá 60, ou seja, 60%. Fácil, fácil. É ou não é, galerinha? Muito bem. Bom, agora que você já está craque, já aprendeu o básico aqui de porcentagem, eu quero que você dê um pause nesse vídeo e tente fazer as atividades 1 e 2 da página 19 do PET 5. Combinado? Vamos lá, então. Estou desafiando, hein? Espero você aqui. Estou te esperando. Muito bem. Agora que você já deu pause no vídeo e já fez a atividade 1 e 2, vamos corrigir? Atividade 1. Esta figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Muito bem. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Bom, ele já disse para nós que isso daqui é um inteiro e está dividido em 100 partes iguais. Bonito. Agora, vamos contar quantas partes coloridas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 quadradinhos foram pintados. Então, nós temos a fração correspondente, 40 de 100 do total. E nós sabemos que essa fração corresponde à porcentagem, 40%. Muito bem, portanto, a resposta aqui é a letra B. Facinho, espero que você tenha acertado. Acertou, é ou não é? Beleza, então vamos corrigir a atividade 2 agora. Bom, na atividade 2 nós temos o seguinte, em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada. E, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Então, meus amiguinhos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos com 4 frações correspondentes a cada uma. Nós vamos ter que pintar a fração que corresponde
tá? Nesse quadradinho. Igual o exemplo que eu falei para vocês lá no comecinho. Pensa comigo, ó. A fração 3/4 significa que esse inteiro deve ser dividido em 4 partes iguais, certo? Então é isso que eu vou fazer. Vamos dividir em 4 partes iguais? Aí, está dividido em 4 partes iguais. Se você contar, ficou 25 quadradinhos para cada parte. E nós vamos pintar 3 partes desses quadradinhos que nós dividimos em 4. Vamos pintar 3. Pintando 3 partes. Muito bem. Em cada parte possui 25 quadradinhos. Se eu pintei 3 partes, então é só contar. 25 mais 25 dá 50, mais 25, 75. Então, nós temos aqui uma porcentagem equivalente a 75%. Beleza? Esse é um jeito de fazer e é o que o exercício pediu para nós, certo? Para pintar a parte correspondente. Outra forma de fazer é conforme eu mostrei para você. Você vai pegar a fração e transformar ela em uma porcentagem. Nós vimos que nós precisamos encontrar uma fração com denominador 100. E sabemos que vamos multiplicar o 4 por 25, porque nós já vimos que 4 vezes 25 dá 100. O que eu faço embaixo tem que fazer em cima. 3 vezes 25 dá 75, ou seja, 75%. Beleza? E assim você vai fazendo nas outras. Então, olha só a próxima. 7/20. O que nós vamos ter que fazer? Dividir esse inteiro em 20 partes iguais, porque o denominador indica quantas partes eu devo dividir o meu inteiro. Então, fazendo essa divisão, nós temos aqui 20 partes iguais. E vamos pintar 7 partes. Então, pintando as 7 partes, aí, beleza. Você pode reparar que cada parte dessa tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, em 7 partes vão ter 35 quadradinhos, ou seja, essa fração equivale a 35%. Show? Mamão com açúcar, né? Se você quiser fazer a transformação do jeito que nós aprendemos também, ó, por qual número eu devo multiplicar o 20 para dar 100? Nós vimos que deve ser o 5, porque 20 vezes 5 dá 100. O que eu faço embaixo, faço em cima. 7 vezes 5, 35. 35% também, ó. Fechou? Facinho, né? Agora, a fração 9/10. Como que eu vou fazer? Devo pegar esse inteiro e dividir em 10 partes iguais. Então, dividindo em 10 partes iguais, tá aí nossas 10 partes. Vamos colorir 9 partes dessa. Tá aqui. Você deve reparar que em cada parte tem 10 quadradinhos. Se eu pintei 9, então 10 vezes 9 dá 90, ou seja, 9/10 equivale a 90%. Fazendo daquele esqueminha também, vamos ver se dá certo. Ó. Por qual número devo multiplicar o 10? Já sabe que é o 10, porque 10 vezes 10 dá 100, que faz embaixo, faz em cima. 9 vezes 10 dá 90, 90%. Fechou? Facinho, é ou não é? Beleza. Próximo. Agora nós temos a fração 4/5. Significa que nós devemos pegar o nosso inteiro e dividir em 5 partes iguais. Beleza. E vamos pintar quantas partes? Vamos pintar 4 partes. Repare que em cada parte dessa você tem 20 quadradinhos. Então, se você pintou 4, você tem aqui 80, ou seja, 80%. Show! Se você quiser fazer a transformação, igual nós aprendemos, né? Por qual número eu devo multiplicar o 5 para dar 100? Deve ser o 20, porque 5 vezes 20 dá 100. E o que eu faço embaixo, faço em cima. 4 vezes 20 dá 80, 80%. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Atividade 1 e atividade 2. Muito bem, agora vem comigo, vamos continuando. Galerinha, você deve estar se perguntando... Mas professor, quando eu vou usar isso na minha vida? Na hora da prova, a prova faz parte da sua vida. Brincadeira, brincadeira. Bom, vocês sempre se perguntam, né? Onde eu vou usar isso na minha vida? Porcentagem é uma das coisas na matemática que você tem contato com ela a todo momento, tá? Então, vou falar aqui alguns pontos que você encontra a porcentagem. Bom, a porcentagem é muito utilizada para representar partes de um inteiro, aumentos e descontos dos preços de produtos, cobranças de juros e entre outros, tá? Então, ó, se você for a um supermercado, numa loja, você vai estar em contato com algum cartazinho dizendo promoção de tantos por cento, não é? Então, vai estar sempre mostrando para você essa promoção em forma de porcentagem, desconto, né? Bom, outra forma que aparece a porcentagem também são em eleições, né? Então, nas eleições é comum utilizar a representação do resultado das eleições em forma de porcentagem. E também posso utilizar isso nos gráficos. Nos gráficos são utilizados porcentagens para simplificar aquela informação que a pessoa está querendo passar para você. Beleza?
Então veja que tem uma aplicação muito grande essa porcentagem na sua vida. Olha aqui um outro exemplo. Ó. Nós temos aqui uma tabelinha que mostra para nós a estimativa de novos casos de câncer no Brasil em 2020. Esses casos aqui são de casos de câncer de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide, tá? Galerinha, lembrando que nós estamos no mês de outubro, o outubro rosa, não é isso? Referente ao combate ao câncer de mama. O tio Frank está enrolando tudo aqui. Pega aqui ó, um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma estimativa, tá, galerinha? Está estimando que no ano de 2020 esses valores vão acontecer. Então, nós temos aqui o câncer de mama 29,7%. Vamos arredondar esse valor para 30% para a gente entender melhor? 30% significa que nós já sabemos que 30% equivale à fração centesimal 30 centésimos. Isso significa, meus amiguinhos, que a cada 100 mulheres, 30 vão ter câncer de mama no Brasil em 2020. Se eu simplificar essa fração, cortando esses dois zeros, eu tenho a fração correspondente, 3 décimos, que eu também posso entender da seguinte forma. A cada 10 mulheres, 3 terão câncer de mama no Brasil em 2020. Preocupante, não é? Olha, então presta atenção aí, ajuda aí o pessoal na sua casa, as mulheres, a fazerem o exame para detectar o quanto antes melhor. Beleza? Então essa é a ideia de porcentagem, tá bom, galerinha? Então, recapitulando, ó, 30% significa que a cada 100 mulheres, 30 vão ter o câncer de mama. Isso aqui é uma estimativa para o ano de 2020. Tá vendo aí uma aplicação da porcentagem? Muito bem. Bom, então agora o que vocês vão fazer? Vou dar um pause no vídeo e vão fazer a atividade 3 e 4, que está lá na página 20 do seu PET 5. Combinado? Estou te esperando aqui. Muito bem, meus amiguinhos. Agora que você já tentou fazer, vamos corrigir se está tudo ok? Beleza. Na atividade 3, nós temos o seguinte. Associe a segunda coluna com a correspondente da primeira. Show! Então, você pode reparar que na primeira coluna você tem os valores em fração e decimal. Você deve transformar esses valores em porcentagem, conforme nós já vimos. Na primeira, 1/4, vamos transformar essa fração 1/4 em porcentagem. Vimos que temos que transformar essa fração 1/4 em uma fração que tenha o denominador 100. Para isso, eu tenho que verificar por qual número vou multiplicar o 4. Nós já vimos que se eu multiplicar por 25, vai dar 100, né? Ó, 4 vezes 25 dá 100. E o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 1 vezes 25 dá 25. 25 centésimos equivale a 25%. Então, qual que nós temos aqui? Ó, 25%, isso aqui vai ser a letra A, certo? Agora, 1/5. Temos que transformar essa fração em uma fração centesimal. Vou multiplicar por 20, porque 5 vezes 20 dá 100. O que eu faço embaixo, devo fazer em cima. E 1 vezes 20 dá 20, 20%. Então, qual vai ser o nosso 20%? Está aqui, isso aqui é a letra B. Fechou. Agora a letra C. Na letra C nós temos 1 inteiro. E agora 1 como que faz? Da mesma forma, ó. Você sabe que para transformar isso, eu tenho que ter um denominador igual a 100. Esse número não tem, mas é como se tivesse um número 1 aqui embaixo também. Então nós devemos multiplicar por 100. Embaixo e em cima. Então 1 vezes 100 dá 100. 100%. Ok? Essa fração equivale a 100%. Então, meus amigos, 1 inteiro aprendemos que equivale a 100%. Então, o nosso todo, pintou tudo, não é? Então, isso aqui vai ser a letra C. Letra D, 0,5. Galerinha, 0,5 é um número decimal. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Vou fazer no cantinho aqui, ó, 0,5 vezes 100. Macetinho do tio Frank, a vírgula vai deslocar 2 casas para a direita. Coloca o número aqui, ó, a vírgula está aqui, vai vir 1, 2. Tem que acrescentar um 0 aqui. Então, vai dar 50%. Então, a letra D é 50%. Show! E 0,1? Mesma coisa. 0,1 multiplica por 100. 0,1 vezes 100. A vírgula desloca 2 casas para a direita. Vai ser igual a 10%. Então, 10% temos aqui a letra I. E a letra F? 0,01. Multiplica por 100. Desloca a vírgula 2 casas para a direita, ó, 1, 2, vai parar no 1. Isso aqui equivale a 1%. Então, isso aqui é a letra F.
Fechou? Mamão com açúcar. Bom, na apostila de vocês aparece esse desenho aqui embaixo desse exercício. Não sei para que serve isso. Vamos lá, toca para frente. Atividade 4. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas, principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40%. Nas Américas, entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil, e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constate-se que... Muito bem, então vamos analisar cada alternativa dessa e ver qual é a verdadeira, né? Então vamos lá. Letra A está dizendo assim: a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010. Galerinha, a cada 100 pessoas, 40 contraíram, ele está querendo dizer o quê? Que é 40%, né? 40 de 100 contraíram entre 2000 e 2010. Só que essa informação não está no texto. O que nós temos aqui é que caíram mais de 40%, mas não consta essa informação no texto. Então, isso daqui é falso. Letra B. A quantidade de mortes causadas pela malária no ano 2000 foi inferior à de 2008. Olha, de 2000 ele está dizendo que foi 1,18 milhões e em 2008 foram 133 mortes. É o contrário, não é? Então, em 2008 foi menor que em 2000. Então, isso aqui está falso. Letra C. O número de casos de malária ocorridos em 2010 é maior do que o registrado no ano de 2000. Olha, 2000 foi 1,18 milhão e em 2010, 669 mil. Então, nós sabemos que em 2010 foi menor que em 2000. Isso daqui, então, está errado, é falso. Vamos ver a letra D. Os 669 mil casos do ano 2010 corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano de 2000. Bom, 2010, ó, os 669 mil casos do ano 2010. 2010, vamos pôr aqui, 669 mil, beleza. Ele está dizendo que corresponde a mais de 50%. 50%, meus amiguinhos. Se você tem uma ideia que 50% equivale a 50 centésimos, e que se você simplificar isso daqui equivale a 1/2, então você sabe que toda vez que eu dizer 50%, eu estou dizendo o quê? A metade. Então, temos que entender que, será que os casos registrados no ano 2000 é maior que a metade de 2010? Vamos lá? Bom, 2000 nós temos 1,18 milhão. 1,18 milhão, para transformar isso daqui, para você ter uma ideia, basta multiplicar por 1 milhão. Cada milhão vale 1 milhão. Bom, 1,18 vezes 1 milhão vai dar isso aqui, ó. Você coloca aqui, tem duas casas depois da vírgula, tem 3, 6, vai ter 1, 2, 3, 4. A vírgula está aqui, vai deslocar 6 casas para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Temos esse número aqui. 1.180.000. Tá? Então, em 2000, nós temos 1.180.000. Já que é a metade, devemos dividir isso daqui por 2. Fazendo essa divisão por 2, você vai encontrar 1.180.000 dividido por 2 vai dar 190.000. Beleza? Bom, 190.000... Você é louco, cachoeira. Você sabe que é menor que os 669.000. Beleza. 669.000. E ele está dizendo que em 2010 corresponde a mais de 50%. Isso daqui é de 2010. Ó. 2010 é maior que de 2000. A metade. Então, realmente, é maior que 50%. Então, essa é a alternativa verdadeira. Letra D. Fechou? Mamão com açúcar. Faz o vaso. Muito bem, meus amiguinhos. Vamos sistematizar alguns conceitos importantes que você deve guardar aqui, que vai servir também para as próximas atividades. Nós vimos que 50% é uma fração 50 centésimo, que se você simplificar, vai ser igual a 1/2, ou seja, a metade. Então, encontrar 50% é o mesmo que dividir por 2, ou seja, é encontrar a metade. Pega aqui um inteiro,
divido ele no meio e pinto uma parte só. Estou pintando a metade, é 50%, beleza? Agora os 25%. Nós vimos que 25% equivale à fração centesimal 25%. Se você simplificar isso daqui, você chega na fração 1/4. Ou seja, 25% é o mesmo que dividir por 4. Tá? É encontrar a quarta parte. Então imagine que você tem o seu inteiro e eu quero 25%. O que eu faço? Divido em 4 partes e pego uma parte dessa. Uma parte dessa equivale a 25%. 20%. 20% é a fração 20 centésimos. Se você simplificar, vai dar 1/5. Ou seja, 20% é o mesmo que dividir por 5. Ou encontrar a quinta parte. Se você pegar o seu inteiro e dividir ele em 5 partes iguais e pintar uma parte dessa, essa parte equivale a 20%. Beleza? E 10%? 10%, simplificando, dá 1/10. Ou seja, se eu quero 10%, é o mesmo que dividir por 10, ou a 10ª parte. Então, se nós pegarmos aqui o nosso inteiro e dividir em 10 partes iguais, ok? E vamos colorir uma parte dessa, eu tenho o equivalente a 1/10, ou seja, 10%. Fechou? Outra, 1%. 1% é a fração 1 centésimo. Simplificando, tem como? Não. Então, o que eu vou fazer? 1%. Significa que eu vou estar dividindo por 100, ou seja, a 100ª parte. Tenha lá o seu inteiro dividido em 100 partes iguais, vai pegar uma parte dela, equivale a 1%. Beleza? A última aí é o 100%. 100% é o nosso todo, como nós já vimos, né? Então, se você lembrar que 100% é 100 por 100, e 100 dividido por 100 dá 1, ok? Então, 100% é o mesmo que dividir por 1, ou seja, é encontrar o seu inteiro, é o todo. Eu tenho o meu inteiro aqui e 100% é o quê? É tudo isso daqui, beleza? Mamão com açúcar. Então, galerinha, o que você vai fazer agora? Aquele esqueminha, vai dar um pause no vídeo e vai lá para a sua atividade 5 e 6 da página 21 do PET 5. Estou te desafiando, combinado? Estou te esperando aqui, valeu? Muito bem, meu amiguinho, agora que você já fez aí, vamos corrigir a atividade 5? Beleza. Bom, eu não vou ler tudo esse texto aqui, porque o que importa para nós é essa parte aqui, ó. Governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Essa é a manchete. Então, vamos lá. 4 pessoas discutiam essa informação e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Então, vamos lá. Mário. A cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. É correto isso? Bom, vamos pensar. 80% é aquela nossa fração 80 centésimos, 80%. Nós já sabemos que a cada 100, 80. No caso aqui de petróleo, então ele está correto. A cada 100 litros, 80 vai ficar para o Brasil. Está correto, beleza. Mamão com açúcar. Vamos ver o do Paulo. Da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Bom, galerinha, aqui está falando que será produzida a maior parte do petróleo no Brasil, o que é mentira, porque o Brasil tem outras formas de produção de petróleo. O pré-sal é apenas uma delas, tá? Então, galerinha, essa informação não condiz com a nossa manchete, beleza? Silvio, de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. Olha, essa informação também não tem nada a ver, porque ele não diz aqui a quantidade de litros que será produzido de petróleo. Diz apenas 80% do petróleo, não falou quantidade. Então essa informação também é falsa. Tá? Então do Paulo é falso e do Silvio também é falso. O Tiago. O governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 e 80 litros. Novamente, uma informação de 80 e 80 litros não contém aqui na nossa manchete. Então ele interpretou de forma errada. Entre essas pessoas, aquela que fez a interpretação adequada na manchete foi o Mário. Show? Mamão com açúcar. Atividade 6. Representando 2,5% em forma de fração, obtém-se.
Galerinha, então nós temos essa formação, 2,5% é por 100, essa fração. Só que esse número está decimal, com vírgula. Isso não é o ideal. Nós devemos transformar esse número decimal em um número inteiro. Bom, como ele tem apenas uma casa depois da vírgula, a dica aqui é multiplicar esse número por 10. Multiplico esse número aqui por 10. Por quê? Porque quando eu multiplicar ele por 10, some a vírgula. E se o que eu faço em um eu tenho que fazer em outro também. Então olha só a ideia. O que aconteceu? Se eu pegar o 2,5 e fizer vezes 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Então vai ficar 25. E aqui 100 vezes 10 é só acrescentar um zero na frente do número. Vira 1000. Então eu tenho 25 milésimos. Beleza? Então essa é a dica aqui para esse tipo de situação. Show? Agora essa fração 25 milésimo eu vou simplificar, porque eu não tenho ela aqui na resposta. Então eu sei que eu vou ter que simplificar. Como nós sabemos que 1000 é múltiplos de 25, vamos dividir por 25 aqui, embaixo e em cima. Fazendo essa divisão, nós vamos ter o seguinte resultado. 25 dividido por 25 dá 1, e 1000 dividido por 25 vai dar 40. Então a fração correspondente a 2,5% é 1/40, que vai ser a letra A. Fechou? Mamão com açúcar. Galerinha. Bom, pessoal, fizemos aqui a correção das atividades da semana 1 do volume 5. Muito obrigado. Até a próxima semana. E lembre-se, lave suas mãos, use máscara, mantenha uma distância segura. E até a próxima. Tchau, tchau.